E aí, pessoal, tudo bem? Mister aqui, toma minha aguinha. Enquanto vocês já vão se aconchegando aí, que hoje temos um assunto legal, da hora. Que é o quê? Eu, particularmente, tenho saudade dos fillers. Fillers, eu tô falando de animes, tá? É, mais sobre animes, não sei se vai ter algum outro contexto que o filler vai se encaixar, mas eu tô falando dos animes. E aí muita gente vai ficar maluco com o que eu tô falando, porque eu falo assim, não, é muito melhor anime de temporada, porque não tem filler, a animação é melhor, etc. Eu já vou bater um pouquinho nesses pontos aí, mostrar que não é bem assim. Bom, vamos lá. Primeiramente, eu acho que eu já vou começar com isso mesmo, porque não necessariamente anime de temporada é uma coisa maravilhosa. Não necessariamente, tá? Na maioria eu acredito que seja mesmo. Mas não necessariamente, porque, primeiramente, que a animação nem sempre é boa. Nem sempre é boa, então às vezes você não vai ter constância de episódio, porque vai ter temporada, 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 e se o estúdio não for um estúdio maneiro, top, as animações ainda por cima não vão ser boas. Então é uma coisa meio assim, triste. Então tem isso. Segunda coisa, quando você vai fazer um anime pra caber em temporadas, muitas vezes você vai acabar capando um pouco ele. Que é uma das maiores críticas que eu tenho sobre a falta, entre aspas, de fillers e sobre os animes de temporada. Que é o quê? Antigamente a gente tinha os fillers pra encher linguiça, pra, além de adicionar coisas que não era o objetivo principal sempre, na verdade na maioria dos casos era só encher linguiça mesmo pro mangá poder avançar. Realmente o objetivo era poder dar tempo para a história do mangá avançar, para eles terem coisas para adaptar. Agora eles fazem justamente o contrário. Muitos animes você vai pegar e se você só assistir o anime e você for comparar com o mangá, eles cortam coisas do mangá, eles retiram coisas do mangá. O que eu acho muito ruim. Assim, não sou, eu sou totalmente a favor de você retirar erros do mangá, por exemplo. Teve uma coisa que o autor errou, depois ele voltou atrás e ficou um furo na história, você retira isso para anime. Isso, na verdade, é um trabalho correto de adaptação. Eu não tô falando desses casos, eu tô falando de casos onde eles realmente tiram cenas, tiram coisas para poder enxugar a obra, para poder caber no padrão de temporada. Sabe? É uma coisa, assim, muito triste de se ver que não ocorria antigamente. Então, assim, é um dos defeitos que a gente tem com essa leva de temporadas. E às vezes a temporada vai ter que caber em 12 episódios, 24, sabe? Então, assim, dentro desse período de tempo de episódios, você vai ter que construir e criar um clímax ali. Acho que o maior exemplo que a gente tem disso é Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul é o meu mangá favorito, tá? Mas é um dos animes que tem as piores adaptações e a galera ama a primeira temporada e fala como a primeira temporada é boa. E assim, eu sou um hater da primeira temporada, por quê? Ela é uma boa temporada, tá? Isoladamente, se você nem for. Até olhando no contexto de adaptação, é uma boa adaptação. É fechadinho, é bem feito, tem um clímax. Só que a primeira temporada de Tokyo Ghoul, ela já altera coisas do mangá que não deveriam ter alterado. Ela já é muito acelerada, justamente para poder chegar no clímax. Então, assim, que quiseram conter em 12 episódios, sabe? 60 e poucos capítulos do mangá. E é um defeito, cara, um defeito, porque justamente a primeira temporada ser assim prejudicou as temporadas futuras, sabe? Ah, mas não sei o que lá. Cara, querendo ou não, sim, não dá pra você cuspir na segunda temporada de Tokyo Ghoul e idolatrar a primeira, porque a segunda só é como é porque a primeira é como é, sabe? Então é um dos defeitos que esses animes de temporada trazem. Claro que o Tokyo Ghoul é um exemplo muito aquém dos outros exemplos, por quê? Porque é uma adaptação realmente totalmente alterada, eles alteram tudo do mangá, sabe? Não é uma adaptação fiel. Mas mesmo em contexto de adaptações reais, eu vejo isso como um problema, que é o quê? Cortarem coisas do mangá. Coisa que antigamente não acontecia. Pelo contrário. Eu vou citar exemplos. Eu acho que a gente devia encontrar o balanço entre o filler e o anime certinho, que é o quê? Antigamente também não era bom os fillers. Por quê? Porque tinham muitos fillers. Então, assim, tinham fillers exagerados, tinham fillers chatos, tinham fillers de recapitulação. Mas dentro desses fillers horrorosos, há exemplos de Naruto Shippuden, que a maioria dos fillers são horríveis, eu posso citar fillers do Naruto clássico, que eu acho que o arco final filler do Naruto clássico eu gosto. Ah, o arco do país. Não era do país. Da corrida do Char, alguma coisa assim. Que é um arco que eles tinham que proteger um rapazinho que ia apostar uma corrida. Esse arco, cara.
quem assistiu vai lembrar, eu acho, que porque pra mim foi marcante, pelo menos. Esse arco, ele aprofunda muito mais a relação do Naruto com o Sasuke do que teve em qualquer evento do anime sem os fillers. Então, assim, ele é um filler que adiciona pra história. Ele é um filler que desenvolve mais os personagens. Isso sem contar aqui, eu tô falando de Naruto e Sasuke, mas não que eles precisassem de um grande desenvolvimento. Mas a gente vai ter filler que vai desenvolver a Sakura, que é uma personagem que praticamente não teve, sabe, um grande esplendor durante a obra mesmo. E fillers muitas vezes servem pra isso. Vai desenvolver um personagem secundário que não teve nenhum espaço. Não precisa fazer um arco filler enorme. Faz um arco filler de 3 episódios, que seja, cara. Bem feitinho, bem estruturado. Às vezes ele adiciona muito, então o filler às vezes vai adicionar desenvolvimento. Às vezes uma explicação que foi rasa no mangá vai ser mais bem desenvolvida com a adição de fillers. Detalhe, filler também tem fillers hoje em dia, que são o quê? Cenas originais. Mas assim, são muito poucos. E quando tem é muito bem feito, na minha opinião. Assim, eu não consigo lembrar de uma cena original que deturpou algo do mangá ou estragou algo. Pelo contrário, toda vez que eu vejo uma cena original, geralmente é porque eles estão adicionando algo à obra. E então, assim, não dá pra eu ser hipócrita e falar assim, não existe nada do tipo hoje em dia. Até existe. Mas eu acho que teria que ter um balanço melhor. Eu acho que Tokyo Ghoul, por exemplo, é uma obra que é muito bom um exemplo disso. Porque, assim, lógico, eu vou ignorar um pouco o contexto da animação, mas falando sobre escrita. Pra mim, por exemplo, o melhor tipo de escrita pra Tokyo Ghoul seria um anime semanal dos moldes de antigamente. Por quê? Porque Tokyo Ghoul é um mangá que tem muito texto. Muito texto. Então teria que ter muito episódio, sabe? É um anime que teria muito, muito, muito episódio. Apesar que hoje, assim, animes semanais vão ser extinguidos, sabe? O último que tava tendo era One Piece acabou. Black Clover também acabou, Boruto também acabou. Então, assim, a gente não sabe se quando voltar Boruto vai ser semanal, mas provavelmente não. Então, realmente não se tem mais animes semanais. Mas só exemplo, a Tokyo Ghoul é um anime que fillers caberiam muito para alguns personagens que foram mal desenvolvidos, um pouquinho, sabe, deixados de lado ou mal explicados. Tem conceitos em Tokyo Ghoul que não são tão bem explicados, que fillers, arcos fillers, dependendo, ajudariam muito nisso, sabe? E Tokyo Ghoul não é o único, tem muitos animes que se beneficiariam de ter bons fillers, sabe? Criar contextos onde o filler seja necessário, sabe? Igual eu falei, desenvolver personagem, desenvolver conceitos, explicar explicações que não foram bem explicadas na obra original. O filler servia para tudo isso. Claro que o principal objetivo do filler, obviamente, era encher linguiça, não tô falando aqui não. Só que dentro dessa encheção de linguiça, por vezes, ele criava contextos divertidos, como o episódio do Goku e do Piccolo, por exemplo, andando de carteira de tirando a carteira de motorista. Esse episódio é muito divertidinho e eu acho que ninguém iria querer que ele não tivesse acontecido. Outro contexto que a gente pode citar é o explicação. Explicação, eu não vou conseguir lembrar de nenhum contexto onde isso ocorreu, mas conceito que é mal explicado e no filler ele é bem explicado. Outro conceito, desenvolvimento de personagem, que é a próprio exemplo do Sasuke e do Naruto, que eu citei, que tem esse arco do Shai, desenvolve mais ainda eles pra eles terem a batalha deles no Vale do Fim. Quem assistiu sabe, se você não assistiu, cara, até recomendo rever, porque eu acho esse arco bem legal. Apesar que faz muito tempo que eu vi, então não lembro tanto também, eu tô falando bem de cabeça. Mas é isso, cara, eu acho que todos esses contextos me fazem ter saudades dos fillers, cara. Não 100%, igual eu falei, eu queria um meio termo. Um termo onde eles adaptassem fielmente o mangá, sem retirar nada, não gosto que você retire coisa do mangá, a não ser que seja pra corrigir um erro. E adicionassem pra desenvolver personagens, explicar coisas que foram mal explicadas, sabe? E momentos engraçadinhos, sabe? Alguma coisa assim, divertidinha também. Eu acho que o filler me faz falta por causa disso. Então é por isso que eu sinto saudade dos fillers. Mas diz aí sua opinião. Você prefere os animes como eles estão hoje em dia? Semanal, que às vezes até retiram coisas do mangá? A animação não tem o que comparar. Obviamente a animação desses animes, em 99% dos casos, vai ser melhor do que se fosse um anime semanal. Sabe, aqui eu não vou falar 100%, porque vai ter um One Punch Man da vida que tá com uma animação horrorosa, entre outros aí, que a gente sabe muito bem. Mas é isso aí, deixa a sua opinião aí nos comentários, tamo junto, é nóis.